E eu converso agora sobre esse assunto com o cientista político Ricardo Caldas, que é doutor em Relações Internacionais e professor da Universidade de Brasília. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui na edição das 6. Eu vou começar lhe perguntando uma questão. De 1 a 10, qual é a gravidade dessas denúncias? Eu colocaria entre 9 e 10. A espionagem em si, apesar de ser um fato, entre aspas, relativamente comum, que a gente sabe que acontece todos os dias, mas espionar o presidente ou a presidente da República é ainda mais grave, dado o teor dos documentos que se obtém e dada as consequências de obtenção dessas informações. Então eu diria que é extremamente grave. Agora, o que eu gostaria de salientar é que nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que não existe espionagem no mundo. Então, os países fazem ações de espionagem e nós temos que estar prontos para combatê-las. Mas aí é como disse o jornalista, eles não estão satisfeitos em fazer, eles estão exibindo o que eles estão fazendo, né? Isso para mim é secundário, é irrelevante. A questão é que o que está acontecendo dentro do Palácio Planalto, dentro do mais alto nível hierárquico brasileiro, agora é um assunto trivial para o governo norte-americano, ou seja, o que a presidente fala, conversa com seus ministros, passou a ser um assunto, entre aspas, doméstico na Casa Branca, ou seja, de livre circulação. Então, o que nós precisamos fazer, sem entrar na questão das convenções internacionais, que com certeza foram rompidas, mas nós precisamos ter um serviço de contra-inteligência, de contra-espionagem, para a gente saber o que os outros estão fazendo, para que nós não sejamos surpreendidos como fomos nesse caso. O senhor disse que a gente não pode se enganar achando que não há espionagem, mas a gente pode dizer que era previsível que houvesse uma espionagem nesse nível da presidência da República? Justamente o que chama atenção nesse caso é a audácia, vamos dizer assim, é a ousadia dos métodos, são métodos extremamente sofisticados, até o sistema que foi mostrado ali, quase que um sistema meio de pirâmide, né, de círculos concêntricos, né, que se comunicam, e o alvo, que é a própria presidente da República e seus ministros. Mas eu insisto, o Brasil dá pouca importância à questão da espionagem. Nós ainda gastamos muito tempo querendo saber o que a oposição está pensando e menos tempo ocupado com o que os outros países estão fazendo no Brasil. Então existe ações de espionagem de vários países e o Brasil não está levando a sério essa ação de espionagem. Então o Brasil precisa ter uma agência de inteligência mais preparada para lidar com isso. Né? Então, o que são as ações de contra-inteligência. Isso seria, que é o nosso ponto fraco. Pois é, isso seria, por exemplo, professor, responsabilidade da ABIN? Em princípio, sim. Mas a gente tem que se preparar mais para isso. O Brasil tem poucos agentes no exterior. Né? Então o Brasil também tem agentes, mas nós nunca tivemos vamos dizer assim, uma preocupação ofensiva muito grande. Mas a questão nós não temos uma ação ofensiva em outros países, mas também a nossa ação defensiva também é fraca. Então acaba que o nosso serviço de inteligência, ele se torna muito vulnerável. Então ele está mais preocupado, vamos dizer, com questões de invasão de terra, a questão de terras indígenas que foram ameaçadas, né? Desse tipo de coisa, né, conflitos sem terra, vamos dizer assim, assuntos domésticos, do que os grandes assuntos internacionais e a ação de espionagem internacional. Nós sabemos que vários diplomatas que estão no país, eles estão aqui para realizar apenas serviços de espionagem, não são diplomatas de carreira. E existem diplomatas de carreira que acumulam funções simultaneamente dentro da carreira diplomática e dentro do serviço secreto do seu país. Agora, professor, nós vimos o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, classificando como inaceitável, inadmissíveis essas denúncias e essa ação toda. Agora, o que mais, na sua opinião, o governo brasileiro precisa fazer nesse momento? Claro, a gente pode levar essa questão para os grandes fóruns internacionais, para a ONU,
para a Corte Internacional de Justiça, em Haia, mas isso não vai mudar a questão central, que nós somos alvos de espionagem, não sabemos lidar com ela e não temos um aparato defensivo. Então, além da questão toda de propaganda que vai ser feita, de denúncia, etc., seria importante, na minha opinião, talvez pedir a saída desse embaixador americano para mostrar que o Brasil realmente está muito sério em relação a essa questão, pedir que os Estados Unidos enviem um novo embaixador e, simultaneamente, que nós passemos a atuar mais em ações de contra-espionagem, de contra-inteligência, para tentar, eu não vou dizer acabar, porque a gente nunca vai acabar, mas a gente pode pelo menos tentar neutralizar ou minimizar as ações de outros países no território brasileiro. E é aquela situação, né? Pelo menos a gente fica sabendo o que está acontecendo, o que estão dizendo da gente, né? Exatamente, e sabendo quem está fazendo o quê. Porque agora, hoje eu posso te garantir que o Brasil não sabe. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar a respeito dessa espionagem. O interesse, a motivação é política, é comercial? O que move essa espionagem? Olha, hoje em dia é cada vez mais difícil separar o objetivo maior da espionagem. Se essa pergunta tivesse sido feita talvez há 20, 30, 40 anos atrás, eu diria, com certeza é segurança. Mas hoje em dia, a segurança também está associada a questões comerciais. Por exemplo, compra de caças. Então, um país que renova a sua força aérea, ou seus tanques, ou sua marinha, ele se torna um país mais ameaçador do ponto de vista militar. Então, veja, uma questão comercial, a compra de caças, a compra de navios, acaba afetando a segurança dos demais países, seus vizinhos, e também as potências passam a ver aquele país, às vezes uma potência média, de uma outra forma. Então, é cada vez mais difícil separar uma coisa da outra. No caso norte-americano, eu não tenho a menor dúvida que eles têm um interesse muito grande sobre a questão da venda dos seus aviões para o Brasil. Então, eu não ficaria surpreso se esse tiver sido um dos objetivos principais que estimularam essa ação de espionagem. Uma última pergunta, professor Ricardo. Como ficam as relações Brasil-Estados Unidos? A presidente Dilma vai encontrar o presidente Barack Obama em outubro. Como vai ser esse encontro? Muito tenso? Olha, primeiro nós temos que ver se essa agenda vai ser mantida. Pode ser que haja ajustes de ambos os lados, né? Talvez até, não sei se é o caso, mas já se fala talvez em suspender essa visita, num adiamento, etc. Só para mostrar que houve uma sensibilização da parte brasileira. Agora, deixando essa questão de lado, que é muito importante, nós não podemos politizar demais a questão. Os Estados Unidos é um parceiro importante para nós, grande parte das nossas exportações vão para esse mercado, então a gente tem que sempre procurar manter uma agenda positiva, não só com os Estados Unidos, mas com qualquer país. Né? Hoje a China é nosso maior parceiro comercial, a União Europeia continua sendo um grande parceiro, então se cada atrito que tiver nós suspendemos relações com o país, aí o Brasil vai ficar isolado. Então a gente tem que buscar novas ações, buscar concessões, aprofundar as relações comerciais. Nós temos uma rodada importante comercial que está acontecendo e que não foi concretizada ainda, que é a rodada de Doha. Nós temos um brasileiro lá à frente da Organização Mundial do Comércio. O Brasil está se empenhando em retomar essa rodada. Então são temas que são muito importantes e palpitantes e tão importantes, não tão graves, mas tão importantes quanto a questão da espionagem, que está acontecendo no Brasil também, como eu já mencionei, também por uma deficiência nossa em identificar esses aspectos. Então o Brasil vai ter que correr um pouco, talvez, atrás do prejuízo para melhorar o seu sistema de contra-espionagem, talvez pedir a mudança do embaixador dos Estados Unidos aqui, deixar claro que não ficou satisfeito. Agora, não tem muito mais do que a gente possa fazer. Fazer denúncias na ONU ou em Haia sobre espionagem, que todos os países fazem, então é um pouco chover do molhado. Quando os Estados Unidos descobrem espiões do seu país, especialmente da antiga União Soviética ou agora da Rússia, a ação mais tradicional é expulsar esses espiões. E os Estados Unidos continuam tendo relações com a Rússia e vice-versa. Então, a gente não pode achar que o mundo parou e que essas ações de espionagem e de inteligência não estão acontecendo. Temos que nos preparar para ela e levá-las a sério. Muito obrigada, professor Ricardo Caldas, pelas suas análises e explicações. Eu que agradeço o convite. Aqui é a edição das 6. Obrigada, foi um prazer. Obrigado.